Fale para nós um pouco sobre a atividade de irradiação nesses momentos onde as casas espíritas estão fechadas. Como esta atividade pode ser útil para todos nós, encarnados e desencarnados? No livro O Céu e o Inferno, existem vários casos que Allan Kardec apresenta de atendimento a entidades espirituais. Existe um caso particular de um espírito que ele está vinculado ainda ao corpo físico. Ele desencarnou, mas continua ainda atrelado ao corpo, ele não se desligou. E os espíritos, então, sugerem que o grupo que Allan Kardec participa, que era lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, comece a fazer irradiações para ajudar o companheiro. Então, eles vão promovendo esse processo progressivamente. Como se dá isso? Nós mentalizamos e a onda do nosso pensamento vai atingir o espírito distante. No livro Telas do Infinito, Bezerra de Menezes dá uma explicação de como é que se dá esse fenômeno. Ele dá o mecanismo dele. Lá em Telas do Infinito, nas Telas do Infinito, Bezerra diz o seguinte: quando alguém ora e ora em meu nome, que evoca o meu nome, ou seja, irradia, é uma irradiação, irradia o pensamento na direção de Bezerra, ele diz: eu sinto um fremido no meu ser, algo dentro dele dá como fosse um comichão. Ele sente um fremido e esse fremido dá a ele a sensação de que alguém pede por ele. Então ele diz: eu aguço a minha percepção e eu sinto de onde vem, e aí eu vou até lá para socorrer. Então esse processo de irradiação, ele funciona como uma antena que você tem, que você vira a antena numa determinada direção. Você mentaliza determinada pessoa, você mentaliza uma casa espírita, você mentaliza um hospital ou o que quer que seja. Então você colima o feixe do pensamento naquela direção. E a partir daí, as ondas do nosso pensamento, elas se agrupam, do grupo como um todo, elas vão se reunindo e vão para aquele mesmo lugar. E ao atingirem aquele lugar, elas vão promovendo o aproveitamento dessas energias pelos espíritos que estão naquele lugar. Então, a irradiação ela tem essa capacidade. E na obra O Céu e o Inferno, ele fala que em função da nossa capacidade ainda limitada espiritual, nós, quando promovemos a irradiação, nós conseguimos fazer muita coisa. Mas quando estamos mais próximos, fazemos mais, porque a quantidade de energia ela vai se dissipando na distância pela nossa incapacidade. Mas se nós estivermos mais próximos, a gente consegue mais. Então a gente irradia? Sim, irradia. E à medida que vai ecoando, ele vai perdendo a intensidade. Quem gosta de magnetismo da engenharia vai compreender o conceito dentro de uma ideia chamada vetor de Poynting, que é o campo magnético dividido pela área que ele abraça. Então ele vai se dissipando com a distância. Mas se a gente faz um esforço para concentrar o nosso pensamento num ponto, a gente consegue colimar o feixe e atingir com muito mais eficiência. Então é mais ou menos por aí que as coisas se dão nesse processo de irradiação, que acaba sendo muito útil nesse momento singular que a gente está vivendo das reuniões mediúnicas. Na falta de um instrumento melhor, na falta de outras faculdades mais próprias, esse é o que nos serve. E para aqueles que estão preocupados sobre um subatendimento dos espíritos, lembremos que o espiritismo só tem 163 anos e os espíritos são socorridos pelos espíritos desde o princípio dos tempos. Então, quando a gente não consegue socorrer, os mentores fazem. A gente faz a mediúnica para que a gente possa se sentir útil e ajudar, mas eles sozinhos são capazes de fazer.